Meus amados irmãos, Jesus é bom. Amados, livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Disse mais Deus com Moisés. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Disse mais Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome. Entende, este é o meu memorial de geração em geração. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em 25 minutos, iremos falar de forma bem rápida sobre esse texto. Por que irmão Luiz, irmã Maria, Ronaldo, Tati, Manuela? Porque Deus colocou estes 3 nomes na Bíblia e usou a frase: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os irmãos sabem que esses 3 nomes são de 3 homens patriarcas. Patriarcas, no sentido mais original da palavra, significa pai de gerações. O pai mais antigo, o homem mais antigo, a mulher se chama matriarca, o homem patriarca. Então, o mais velho da família, o mais experiente, era muito respeitado porque ele era o pai da família. Então Deus, ele apresenta uma proximidade especial a ponto de afirmar: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então perceba, nós estamos aqui no Êxodo capítulo 3. Abraão, Isaque e Jacó já tinha passado. Vamos lá para o contexto. O episódio do capítulo 3 ocorre na sarça ardente. Você vai lembrar que Moisés foi pastorear com muita calma as ovelhas do seu sogro Jetro, e quando ele estava pastoreando com calma as ovelhas do seu sogro Jetro, ele viu uma sarça, ele viu um fogo. Mas o segredo desse fogo, Tati, era que o fogo queimava o capim, mas o fogo não consumia o capim. Por horas e minutos e instantes, Moisés percebeu que o fogo queimava, mas não consumia nada, só queimava. E Moisés se aproxima para ver, e quando Moisés se aproxima para ver o que é aquilo, ele ouve uma voz de dentro do fogo dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E Moisés se aproxima, acredito eu, impactado. E quando ele se aproxima, Deus vai dialogando, e chega um momento que ele diz: Moisés, meu povo está clamando no Egito. Eu quero usar você para tirar. Ah, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Quer ser, mande Arão. Moisés, eu posso permitir que você vá com Arão. Todavia, porém, quem vai falar com você sou eu. Você é meu porta-voz. Imagina, Moisés aceita, mas Deus mandou Moisés dizer ao povo que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Primeira característica que Deus mandou fazer isso. Ele estava dizendo para Moisés: Eu sou um Deus de gerações. Eu sou um Deus dos patriarcas. Eu sou um Deus que cuida de Israel desde o dia da promessa. Eu sou um Deus diferenciado. Por que diferenciado? Porque todos os outros deuses, com D minúsculo, foram criados.
E Deus nunca foi criado, Ele sempre existiu, nunca vai morrer e nunca vai deixar de ser o Deus que Ele é. Os outros têm imagem de barro, Ele é uma imagem visível, mas que nós sentimos e o adoramos, e Ele fala conosco, e a gente fala com Ele, e Ele é um Deus relacional. O que é um Deus relacional? É um Deus que deseja contato, é um Deus que deseja a proximidade, é um Deus que deseja intimidade, é um Deus que deseja parceria. Ele é um Deus de geração, mas também é um Deus de intimidade. Então ele estava dizendo, eu tive intimidade com Abraão, eu tive promessas com Abraão, eu tive intimidade com Isaac, eu tive intimidade com Jacó. E não vai ser diferente com o meu povo Israel, porque a promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó, elas continuam ativas até hoje. Eu poderia dar um segundo título a uma mensagem, e o título seria: quem desativa as promessas de Deus na sua vida não é seu pai, não é sua mãe, não é seus parentes, não é seus amigos, não é seus vizinhos, não é seu marido, não é sua esposa. Quem pode desativar as promessas de Deus na sua vida é você. Quando Deus lá em 1 Timóteo capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, 1, orar, 2, buscar a minha face, 3, e se converter dos seus maus caminhos. Primeiro quem faz essas ações é o povo. E qual a função de Deus? Aí ele responde na segunda parte do versículo: eu ouvirei dos céus, 1, perdoarei os seus pecados, 2, e sararei a sua terra. Perceba que Deus dá 3 alternativas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender. Essa buscar a minha face e se arrepender tem o mesmo sentido do grego, por isso que eu digo que é 3 alternativas. Aí Deus dá 3 alternativas: eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sairei da terra. Ou seja, cada passo que o homem dá dentro da promessa de Deus, Deus também dá para cumprir a promessa de Deus na vida do homem. Então, poderia ser outra mensagem, mas não vou fazer isso. Entenda bem, meus amados. Percebam bem. Então, Deus faz a Moisés a lembrança da promessa que ele fez a Abraão, dizendo: eu sou um Deus que cumpro promessa. A frase Deus de Abraão, Isaac e Jacó reforça a continuidade da aliança feita por Deus, porque Deus usa o termo Abraão, Isaac e Jacó, mostrando a sua identidade para o rei do Egito e para seus deuses que não tinham identidade. Meus irmãos, como é que alguém descobre que tem identidade? Aí você pode pensar: não, eu sei que eu tenho identidade porque meu documento está lá com todos os meus dados. A identidade foi dado o termo identidade por causa disso que eu vou falar agora. Na realidade, o documento de identidade recebeu esse nome de 120 anos para cá. Mas o nome identidade está errado para o documento chamado identidade. O nome do documento que a gente chama de identidade, como é o nome mesmo? Registro Geral. Ou seja, é um documento de identificação. Por isso que tem a sua foto. Tem a sua chama identidade, porque tem os seus dados. Mas, para descobrir que a filha da Tati é filha dela, para descobrir que os filhos da Manuela é filho do marido dela, é tirado o sangue e identifica-se o DNA. Ou seja, para o povo do Egito que não tinha deuses com D maiúsculo, com D minúsculo, com DNA, um Deus que relaciona-se, um Deus que entra em contato com o povo, um Deus que faz perto com que o povo entre em contato com ele. Deus se identifica como um Deus que tem o DNA do povo e de um povo que tem o seu DNA. Está entendendo ou está difícil? Então, perceba bem, Deus se identifica para o Egito já dizendo isso: esses deuses aí é tudo, mas eu tenho o DNA do meu povo e o povo tem o meu DNA. Então é por isso que ele se identifica com essa característica. É por isso que ele faz essa afirmação como confirmação da aliança. A frase aponta para um Deus que cumpre promessas. Você vai ver isso em Gênesis 12, de 1 a 3, quando ele diz: Abraão,
Pois não, Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos seus pais, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Tá bom, Senhor, onde é o endereço? Saia. Eu não vou lhe dizer onde é. No caminho eu lhe digo. Tá bom, Senhor, está certo. Por causa dessa atitude de Abraão. No capítulo 18, ele faz uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com ele. Entendeu? Eu corrigi. Deus faz uma aliança com ele. Por quê? A Bíblia se refere mais à aliança de Deus para com o homem do que a aliança do homem para com Deus. Por que será? Tem um hino aí que a gente canta aqui e diz assim: segura na mão de Deus. Está errado. Porque se você segurar na mão de Deus, a possibilidade de você soltar é grande. Agora, se ele segurar na sua mão, a possibilidade dele soltar existe? Não. Então perceba, na maioria das vezes Deus faz uma aliança com o povo. Agora é claro, a paciência de Deus tem limite. O povo peca tanto, erra tanto, tropeça tanto que o Deus detesta pecado, não gosta, se afasta. Então perceba bem, Deus é um Deus de alianças, é um Deus que renova a promessa, é um Deus que faz lembrar a promessa que fez. Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, não por mérito, mas por sua graça soberana, como diz Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Para os irmãos não ficarem pensando que versículo é, leia aí, por favor. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos do que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos. Mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Deus estava usando Moisés, por isso que Moisés tem nome de profeta. Sabe por quê? Veja se não tem identificação com a gente. Portanto, tu é formado em quantas faculdades? Irmão Luiz, tu é formado em quantas faculdades? Irmã Maria, a senhora fala quantas línguas? Manuela, tu sabe falar hebraico, grego, aramaico, latim, inglês? Não. Amor, você é formado? Nem eu. Ronaldo, você é formado? Não. Nós temos 600 mil reais, tá bom? Nós temos carro. Nós temos 5 guarda-roupa, porque um carro tem tanta roupa que a gente tem. Nós temos condições de sair daqui agora e dizer, sabe uma coisa, estou cansado do Brasil, eu vou ali pegar meu avião, vou nos Estados Unidos. Tem? Ou seja, nenhum de nós estamos nesse nível, né? Israel era o menor povo, era o povo que não tinha terra, era o povo mais desconhecido, era o povo mais insignificante. Mas Deus foi lá e disse, é vocês que eu quero. Aí Deus olha para a Rosa Luxemburgo, não tem ninguém com gabarito, não tem ninguém formado em nada, não tem ninguém com condições financeiras. Aí Deus manda alguém para cá e diz, vou botar vocês lá, porque lá tem povo, são poucos, mas tem um povo que eu quero. Você está entendendo? As características, é por isso que Deus sempre foi apaixonado pelo Moisés, que não sabia falar, apesar de ter estudado muito. Deus sempre foi apaixonado por gente incapaz, porque é Ele que capacita, é Ele que prepara, é Ele que gera o conhecimento, e quem é preparado por Ele entende que para fazer qualquer que seja a função, a obra, precisa de quem o capacitou e não das suas capacidades. É por isso que Deus escolhe os pequenos. Quando Deus escolheu Davi para matar Golias, a Bíblia diz que Deus escolheu o menor.
Quando Davi foi rei de Israel, ele foi tratado como o menor. Ei, entenda, Deus, claro que usa os grandes, mas a Bíblia está recheada de situações que mostram que Ele gosta de usar os pequenos. É por isso que eu e você precisamos continuar nos apequenando para que Ele cresça nas nossas vidas. Então entenda bem, o chamado de Deus foi soberano, não foi por mérito, foi pela graça. Deus fez com que a sua promessa fosse cumprida com o povo de Israel por causa da obediência e entrega de Abraão. Veja isso em Gênesis capítulo 22. O Deus de Isaac, porque Isaac é o símbolo da promessa cumprida. Isaac é o símbolo da promessa cumprida na vida de Abraão. Então perceba bem, Deus é o Deus de provisão, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 24, diz isso. Por isso que Ele proveu na geração de Abraão, Isaac e Jacó um povo para chamar de seu, e colocou nesse povo no seu. Eu não vou falar do seu. Deus é um Deus que acompanha o povo desde que saiu do Egito. Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que cumpre, Deus é um Deus que é infalível. Tem tanta coisa que eu estou pulando. Vamos aplicar esse texto. Deus apresenta-se como um Deus de promessas reais, com virtudes e perdoando falhas. Deus é quem cumpre o que fala, mesmo que muitas vezes nós não cumprimos o que prometemos e tropeçamos. Ele, pela sua misericórdia, cumpre as suas promessas. O Deus dos patriarcas ainda continua sendo o Deus que cumpre promessa, e de preferência o Deus do impossível. Perceba, apesar de Isaú ter vendido a sua primogenitura por um prato de comida, Jacó estava numa situação complicada. Por que Deus cumpriu a sua promessa na vida de Jacó? É porque só tinha ele, para ele Deus cumpriu a promessa? Não. É porque a bênção de Isaac veio para a vida dele? Também. Mas você percebe que Jacó, quando sai da sua casa para não ser morto pelo seu irmão Esaú, ele sai fugindo para a casa do seu sogro. Mas, quando ele bota a cabeça no travesseiro confortável, foi uma pedra. Que ele dorme, ele tem uma visão de uma escada que bate até os céus, e os anjos descem e sobem. Aí diz: quão tremendo é esse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Eu não tenho tempo para traduzir esse versículo. Na linguagem de hoje ele estava dizendo assim: eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, Ele está aqui e eu não sabia, e esta é uma porta do céu aqui. Aí ele faz um voto: Senhor, se eu for próximo, se tudo der certo, quando na minha viagem, na volta, eu pago voto. Crente inteligente faz voto. Por que ele faz voto? Porque o voto é uma forma de ganhar Deus no papo, bairro. Não, Deus não precisa disso. Fazer voto é uma prova da sua fé diante de Deus. Porque na sua mente você diz: rapaz, você fez um voto de dar isso, é muito caro. Não. Aí quando você faz um voto para Deus, você está mostrando para Ele o selo de compromisso. Que selo? O selo da sua fé nele. E o voto é uma demonstração naturalizada daquilo que você está falando. Então perceba bem, estou encerrando agora. O Deus que cumpre promessa, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, devido ao voto de Jacó, de forma inteligente, Deus aperfeiçoou a promessa na sua vida. Porque se você for perceber, Deus não abençoou o fugitivo. Jacó estava fugindo. Deus, vendo a situação de Jacó, mesmo debaixo da promessa de Isaac, no meio do caminho ele teve que ter um encontro com Deus para poder a sua promessa ser alinhada. Porque ele estava com a vida meio longe. Deus é Deus do impossível, cumpre as promessas impossíveis, Ele transforma histórias, como transformou a de Jacó. Ele ainda acompanha você na sua jornada. Você pode confiar em Deus, que Ele vai cumprir com o que Ele prometeu. As suas promessas se sustentam piamente.
A aliança é a base do relacionamento com Deus e que Ele mesmo estabelece e cumpre. Deus fez aliança com o seu povo, Deus fez aliança com Israel, Deus fez aliança conosco. O que me faz permanecer fiel à minha esposa e ela fiel a mim, não é isso aqui. Esse aqui é só um detalhe. O que faz é permanecer fiel à minha esposa e ela a mim. Primeiro ponto, caráter. Segundo ponto, o que nós fizemos lá diante do altar. Então percebamos bem, Deus fez aliança com Moisés no fogo, na sarça. Deus se apresentou a Moisés. Deus fez aliança com Abraão quando ele foi oferecer Isaac. Deus fez aliança com Isaac através da promessa com Abraão, e Isaac ofereceu o holocausto. Deus fez aliança com Jacó porque em Betel ele ofereceu o sacrifício a Deus. Então entenda, toda vez que Deus quer estabelecer uma aliança, Ele quer ver um sacrifício. Isso dá uma outra mensagem. Então perceba bem, Abraão, Isaac e Jacó simboliza fé, aliança, obediência, promessa, provisão, submissão, transformação, presença e graça. Eita, coisa boa. Se você entender isso, Deus continua dizendo hoje, eu sou o que sou. Em Atos capítulo 3, versículo 3, diz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus de nossos pais, que glorificou Jesus, o seu servo. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 21, diz que Abraão, Isaac e Jacó estão na linhagem dos patriarcas da fé. O Deus que revelou-se a Moisés como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que permanece fiel ainda hoje a você e a mim. Termino dizendo, se Deus fosse falar hoje aqui em Rosa do Chimboco, Ele diria, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus da igreja em Rosa do Chimboco. Porque Ele cumpre as suas promessas, não só para Abraão, não só para Moisés, não só para Jacó, não só para Isaac, mas também para nós hoje. Por quê? Porque Ele é imutável. Se ele é imutável, significa que Ele não muda. Se Ele não muda, Ele continua o mesmo. Se Ele continua o mesmo, o que Ele falou no passado vale para hoje. Se vale para hoje, também vai valer para amanhã. Se valer para amanhã, vai valer para sempre. Ele não só fez essas promessas, Ele fez uma promessa ainda mais valiosa. Uma promessa valiosa: todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você confessou, você está salvo. Se você confessou, você está liberto. Se você confessou, você está livre. Se você confessou, você tem seu nome escrito no livro da vida. Se você confessou, você vai morar no céu. Se você crê na promessa do Calvário, crê na promessa do Salvador, você tem um lugar garantido nas mansões celestiais. Sem dúvida, isso é um detalhe simples aqui. Paulo disse na sua carta que, 2 Timóteo capítulo 4, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mantenha essas três coisas. Combata o bom combate. Qual o bom combate? Os desafios diários que você tem para manter a sua fé de pé. Quando é que vai acabar a sua carreira? Ou quando Jesus voltar para você, ou quando Jesus voltar para você, a igreja. Agora, nunca esqueça, ele já dá outra mensagem. O guardar aqui, o Ronaldo, no grego, guardar a fé, não significa guardar como eu pego isso aqui e boto aqui embaixo. Não. Aqui está guardado. O guardar aqui significa esconder com todo cuidado. Esconda a sua fé. Como assim, pastor? Não mostrar para ninguém? Não. É manter a sua fé viva, ativa, mas escondida. Aonde? O que é que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo significa proteção. Coloque a sua fé por trás do Altíssimo. Que você tenha a sua fé protegida. Por isso que o nordestino, sertanejo, eu só o hábito. Muitos deles não têm a fé em Deus que Deus quer que tenha. Mas tem aquele hábito. Fulano, você vai amanhã comigo lá para a rua? Aí o sertanejo vai responder: com fé em Deus. Mas na verdade, a fé que Deus quer é a fé que você acredita piamente, que depende dele, que Ele é seu Salvador, que Ele é seu Senhor, seu Redentor. Assim, Ele vai cumprir as promessas que Ele foi falado aqui. Amém? Vamos encerrar?
Deus maravilhoso, Pai. Te louvamos por este culto. Te louvamos, Senhor, porque o Ronaldo veio hoje aqui conosco. É uma bênção para nós. Que ele venha mais vezes, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tati, pela Manuela, pelo irmão Luiz, pela minha esposa. Pai, dá uma maracujina pesada em uma Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto de amanhã. Louvamos e agradecemos. Em nome do Eterno. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Amém.